Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Foi um prazer quando eu recebi o convite da menina ali. Eu fiquei emocionada. E desde o momento que eu entrei, aliás, desde ontem que começou a produção, que eu estou emocionada e ver à tona muita coisa. Nossa, fazendo aquela carga de trás e emocionada mesmo, gente. Eu não estou chorando aqui, não sei nem porquê. Sou muito chorona. E outra coisa, eu sou muito de falar. Chegando perto dos 15, você me dá um toque. Então, mas eu vou falar de mim primeiro. Uma menina começou ali. Eu sou a Vilma, sou nordestina, sou mulher negra, me sinto... Gente, resistência é minha essência, né? Eu vou começar das minhas origens. Fui parida por uma mulher branca, com um homem negro, que ela diz, tem vezes que a pessoa pare e outras vezes está do lado, mas eu me sinto assim que eu fui parida pelos dois. Porque desde o momento que eu fui parida pela minha mãe e meu pai, ativistas, muito resistentes, assim, já começou pela minha família, né? Por ela ser branca e ele ser negro, já começou aquela resistência dentro da própria família. A gente foi totalmente excluída, assim. Quando eu vim ter acesso à família da minha mãe, eu acho que eu já tinha mais de 20 anos. Eles não aceitaram, e nem por isso não me deixava de ser feliz. Meu pai era um homem festeiro, adorava fazer forró, fazer ciranda, e nem por isso ele deixava se abater. E com 14 anos eu fui apresentada ao socialismo, e eu abracei essa causa, e resistência desde de lá. E eu me sinto, que ela falou ali, de honrar as pessoas mais velhas, porque eu me sinto honrada de ver uma semente dessa, uma menina de 28 anos, né? Falar com propriedade, que nem a menina aqui, e outras que estão chegando agora, essa juventude, que quando eu vou em evento assim, elas começam a falar. Eu vou muito a evento de feminista, e quando eu vejo essa galerinha nova que está chegando, muito empoderada, eu fico feliz, valeu a pena tanta luta que nós passamos. E eu fico assim pensando, meu Deus do céu, não podia ser outra pessoa a não ser eu. E eu já falei agora da minha vida pessoal, agora eu vou falar da forma de parir do socialismo geral, quando eu abracei também essa causa de parir por outras mulheres. Tem horas que a gente tem que parir, outra hora a gente tem que estar do lado, mas quando eu vejo aquela mulher que nos está ajudando, ela ali está se empoderando, que, né, no Viveiro mesmo, ali a gente fez um coletivo de mulheres há 10 anos, e começamos com 4 ou 5 mulheres, hoje já estamos com 9, a gente pega o suporte ainda, chegar a 15, 20, vendo elas ali cada vez mais, gerando renda, trabalhando com o que gosta, e nós estamos ali todo dia. Eu me sinto parindo saúde, parindo todos os sentimentos, gente. Tem hora que eu chego naquele viveiro e que eu estou saindo lá 7, 8 horas da noite, eu fico assim pensando, por que eu vou me embora? Não vou embora, não. Vou trazer uma rede e vou deitar aqui. E essa quando foi colocado esse texto do parir, então eu me sinto todo dia gerando. A gente gera consciência da alimentação, a gente gera o saber de, que ela falou ali, essa forma de tudo toma um remédio, vai tomar um remédio, vai não sei o quê. E nós estamos ali gerando o conhecimento das ervas. Tem umas senhorinhas baianas, que são nordestinas, todas nós somos nordestinas, tem umas baianas lá, que elas geram isso. Quando eu estava falando para ela, o que é que vai falar lá? Eu disse, vai falar isso, o parir. Essa questão do geral, o que é que vocês geram aqui? Conhecimento da ancestralidade lá que traz essas comidas que a gente comercializa lá hoje, de saber o que fazer, de você olhar para uma erva, de você olhar para uma planta e saber transformar e produzir com elas. Para mim é gerar. Eu estava falando para elas ontem, o que é que a gente vai falar lá? Que eu estou aqui não como a Vilma, eu estou aqui como as mulheres do Gal. Há uns 5 anos para cá, a Vilma deixou de existir. Quando eu vou falar mulheres do Gal, todo lugar que eu vou é na segunda pessoa. É sempre estamos gerando, estamos fazendo. E eu disse, eu vou falar sobre o que a gente faz, sobre o nosso trabalho, que é gerar, é o parir essa geração de conhecimento. É de olhar lá para trás e recordar.
o que a gente comia na casa das nossas avós, na casa das nossas tias, e trazer hoje para a nossa mesa, e está ofertando isso hoje para essa geração que hoje só come o quê? Porcaria, gente. Eu fui falar isso uma vez no evento e a mulher disse, vamos parar de falar mal dos outros. Não vamos mais falar das marcas, vamos reverter isso. Vamos só falar agora o que a gente tem para oferecer. Porque quanto mais você fala e cita aquilo ali, as pessoas às vezes guardam. Então não vamos mais falar, vamos falar daquilo que nós estamos gerando. Estamos gerando aquela comida saudável, né? De você ir para ali, olhar no seu quintal e dizer, hoje eu vou fazer uma sopinha, vou fazer uma bolachinha de folha de rama de batata doce, né? Vou fazer um patê, olha para uma banana, vou fazer uma biomassa e fazer um patezinho. E isso aí a gente está tirando. Onde vocês aprenderam essas comidas? Fizeram curso? Não, gente. Nós fomos lá pensar o que a gente comia lá na casa da minha avó. Quando eu ia na casa da minha tia fazia um bolo verde. E eu dizia, tia, o que é isso aqui? Saúde, minha filha, saúde, saúde. Então, é que ela dizia assim, já que vocês não comem o Horácio Pronobis, que é bom para anemia, vou tacar aí no bolo, quero ver vocês não comer. E é isso que nós estamos trazendo esse resgate hoje. E a gente não percebe no nosso dia a dia, mas é essa forma. A gente está parindo, está gerando. E essa forma, olha, eu fico tão emocionada, gente, de ver hoje. Eu tenho uma menina de 16 anos, tenho outra de 19, eu pari 4 mulheres, graças a Deus. No começo eu dizia assim, logo no começo eu falava assim, é porque eu não pari um filho homem. Depois eu disse, não, o Senhor quis encher minha casa de flores, hoje minha casa está florida. E hoje eu vejo assim, elas conversando entre elas, os assuntos, que eu digo assim, nossa, valeu a pena. Porque elas são empoderadas, isso é assim, assim. A minha de 7 anos, gente, balança até o dedinho assim, balança as cadeiras. Eu digo, nossa, e eu fico feliz de essa juventude hoje que estão nos escutando. Hoje eu vou fazer 50 anos, e eu chego naquele viveiro ali, quando eu tenho chance, quando eu vejo aquela galerinha de 12, 15, 17, 21 anos, aí eu digo, eu vou subir na mesa. Aí eu subo na mesa e falo, gente, é isso, aquilo, porque não adianta você também ter um conhecimento e não passar para outra pessoa, compartilhar. Você tem que estar gerando, parindo todos os dias, todos os lugares. E eu fico feliz de ver que temos mulheres lá comprometidas com isso, e cada vez chegando mais. Tem a senhorinha lá, que a Cláudia conhece a vizinha, tem a Helena, tem a Joelma, tem acho que foram chegando agora, cada um gera do seu jeito, e no final dá só num rumo só, assim, ó. E eu fico assim, meu Deus, que felicidade, como é que eu fui tão agraciada de estar nesse local, gerando e parindo cada vez mais. E é isso que eu pretendo fazer pela minha vida inteira. Nunca que eu vou parar de estar gerando, porque se a gente não fazer isso, o que acontece? Nosso conhecimento vai acabar. A gente não pode deixar de lembrar que teve gente atrás de nós, que minha tia, minha avó, pela parte do meu pai, nossa, disse, vem cá, menina, vem aprender, é assim, menina. E eu olhava assim para elas, e eu hoje olho para as meninas que estão na nossa frente, parindo e gerando. A gente nunca pode parar com isso. Aí eu olho as meninas aqui também. Quando eu vou em assentamento, que eu converso com as indígenas, e eu fico cutucando elas, me fala aí, isso e aquilo. Vou lá pro quintal com elas. Vai parir também, filha, vamos gerando. Eu estava chamando compartilhar, agora eu vou aprender outra palavra. Quando eu chegar lá agora, eu vou dizer, vamos parir, vamos gerar, porque eu sou muito de buscar conhecimento. E eu estava fazendo isso sem ter essa consciência que era o parir. Depois desse convite, que eu fui me aprofundar e pensar nessa forma de parir, eu digo, gente, é uma coisa muito linda. E agora, quando eu chegar nos assentamentos, falar com as indígenas, que a gente vai muito lá e que chega lá e conversa, eu digo, filha, vamos parir lá no quintal agora? E é isso, gente. E eu sou muito agradecida e obrigada pela oportunidade.
Eu já quero começar agradecendo. Enfim, né, pela formação, pela partilha de histórias, né? Também tem meu jeitinho de me apresentar, então eu sou uma fã, sou contadora de histórias. O que eu mais amo? Ouvir história, né? Em primeiro lugar. Para depois contar. O convite para participar da roda também me veio com muita alegria, eu gosto muito desse tema e de refletir sobretudo sobre essas outras formas de parir, que não são as formas biológicas. Eu ainda não pari nenhuma criança, mas enfim, estou sempre lendo a respeito e acho que as nossas histórias elas vão se entrelaçando, né? Tanto o que a Mayara trouxe pra gente, quanto o que a Vilma trouxe também. Eu fiquei com um pouco de medo, falei assim, nossa, será que dá mesmo para eu compartilhar, né, e para eu contribuir com essa roda? E aí a própria Cláudia me lembrou de quem eu sou, né, porque às vezes é isso, a insegurança, o medo faz a gente apagar as nossas potências, né, e ela falou para mim, não, mas você vai lá e você vai falar de como você pare sonhos, porque eu vejo você realizando tantas coisas, né, e é sobre isso que eu quero que você fale. E a Mayara trouxe o tema da morte, né? O fato de a gente ter muito medo, né, da morte, nascer é sempre morrer. E conversando também com uma outra grande amiga, ela sempre falava que a vida é isso, né? Ela é um ciclo de nascimentos e mortes, né? Tanto biológicas, mas também simbólicas, né? E esse nascer e esse morrer, ele não para nunca e nada mais é do que o próprio processo de renascer, né? E é sobre algo que eu venho me debruçando já há algum tempo. Eu venho estudando e passei por um processo de autoconhecimento que se chama justamente renascimento. E a partir do contato com essa psicologia, né, com essa terapia que é da psicologia transpessoal, eu entrei num processo de parir a mim mesma, né? Então a gente está sempre honrando, né, os nossos mais velhos, né, a nossa mãe, a nossa avó, né, que nos deu a luz, mas chega um momento que você tem que ter uma autonomia na vida e que você precisa simplesmente agradecer, né? E é a sua vez de parir a você mesma no mundo, né? Porque o papel que elas tinham que fazer, né, o que elas tinham que nos presentear, era isso mesmo, né? De nos dar a vida. E depois disso é com a gente mesmo, né? A gente não pode ficar culpabilizando, né, os outros, né, pelo que a gente teve, pelo que a gente não teve. E aí eu comecei a entrar muito nessa piração, né? E a melhor forma de começar a entender isso é entender a minha própria história, né? Então, por que eu tô aqui e eu me autorizo a falar de parto, né? Porque, de fato, eu não sei como é ser mãe, mas eu sei como é ser filha, né? E eu sei como que é carregar todas as heranças que são geradas através do parto. O que é você ter uma memória ultra-uterina, né? Então, quando a Mayara fala, eu preciso estar ali ao lado, né? A gente precisa cuidar da saúde dessa mulher, a gente precisa mostrar a potência, né, dessa mulher. Eu não passei por esse processo, né? Mas eu sou aquela que saiu, né, desse processo, né? Da potência. Então, a experiência que eu tenho de parto, né, e a experiência que eu tenho de parir é de ouvir falar e é sobretudo que todos nós, né, temos aqui, os homens também, né, então todo mundo tem a ver aqui com a maternidade, né, qual que é a sua concepção de maternidade? É aquilo que a sua mãe te ensinou, né, é aquilo que você sabe como filha. E aí, como filha, eu retomo um pouco da história da minha mãe, que eu sou filha de uma violência obstétrica, né, então a minha mãe... ela entrou no trabalho de parto, ela ficou numa ambulância um tempo porque não tinha vaga, né, no hospital e não ia ter um parto em casa, e aí isso gera nela uma questão, né, de insegurança, né, e se vai dar conta, se não vai. Então ela sai lá dos confins da Zona Oeste, de Cotia, e eu vou nascer aqui, na Moca, né, tipo, na Zona Leste, em 1984, né, pensa... Que trajeto louco que foi esse, né? Alguém que começa com um trabalho de parto às 5 horas da manhã e vai nas clínicas e vai indo em vários hospitais e tá pra vir, né? E aí quando a minha mãe também começa, né, com essa coisa de eu não vou aguentar, né? A minha avó orienta ela e fala assim, minha avó que teve 20 filhos, teve todos esses filhos em casa, todos esses partos em casa, né? Uma mulher que passou a vida inteira praticamente grávida,
Ela assim, olha, médico não gosta de escândalo. Você fica quietinha e você não faz escândalo, né? Então, imagina o que é você estar nesse processo e de você ainda ter que ficar pensando se você vai gritar, se você não vai gritar. E aí as freiras falavam para ela, na hora de fazer, né? Na hora de fazer não doeu, agora você tá gritando, né? E até que chegou um momento que ela falou que ela não conseguia, e eles viram que de fato, né, ela ia ali, enfim, convulsionar, e a minha mãe fez uma cesárea sem anestesia. Ela desmaiou no processo da cesárea, e ela só acordou depois, se não ia aumentar, mas muito tempo depois, e mole, sem, na verdade, conseguir segurar, mas eu preciso segurar essa criança, senão ela vai cair, né, aqui. E aí, eu lembro, né, de tudo isso? Não, eu não lembro de tudo isso, eu entrei em contato com essa história faz pouco tempo, mas pelo processo, né, de renascimento, né, de respiração, tem marcas, né, que ficam, né, no nosso corpo, né, então, um tipo de nascimento como esse, quando você pensa quem que é você na vida, como que é a forma que você age, né, então a forma que você vem ao mundo, né, e o começo dessa maternidade é a forma com que você também age depois no mundo, né, então, em muitos momentos me vendo controladora, como alguém que também nasceu de um processo que precisava ali, né, ser controlado, né, de alguém que acha que precisa fazer tudo sozinha e que ninguém vai te dar o apoio, né, porque esse é o processo de maternidade também da minha mãe. Então eu comecei a ver o quanto que isso me atravessava também na vida adulta, né? E aí o que você faz com isso, né? O que você faz com essas histórias, né? Você precisa, enfim, né, respirar muito e, na verdade, agradecer, né? Porque agradecer é a coragem, na verdade, que ela teve, né? A determinação que ela teve, as coisas que ela precisou abdicar para que eu estivesse aqui, né? E aí você tem que passar mesmo por um processo de morte, né? Que é de você se desvencilhar, né, de várias crenças que vão sendo criadas, né? Nesse momento que você está nascendo e coisas que também vai passando pela sua mãe, né? Então, ela é uma mulher que não chorava muito, eu também sempre fui uma pessoa que não chorava. Né? Eu fui me permitir chorar faz pouquíssimo tempo, assim, chorar com tranquilidade, né? De chorar em público, né? Você se mata às vezes de chorar em casa, mas assim na frente dos outros não, porque chorar não pode, porque você não vai ficar incomodando, né, ninguém. Então a gente vai herdando essas coisas todas, então foi necessário passar por um processo de morte, né? De morte, para você renascer só com aquilo que é bom mesmo, né? Que é a determinação, que é a coragem, que é a criatividade. E aí só a partir desse momento, né, que você consegue gerar e parir a si mesma, que a gente consegue entrar no que a Vilma trouxe, né? Que é de você pensar no projeto, que é de você conseguir pensar em segunda pessoa, de você conseguir pensar em potencializar outras pessoas e de levar os seus sonhos adiante, né? Porque quando a Mayara também perguntou, pensa aí, gente, numa coisa que vocês podem parir, né? Talvez vocês não tenham utilizado muitas vezes esse termo na vida, mas de fato, a gente está gerando e a gente está parindo o tempo inteiro, né? Então, a partir do contato, né, com a minha história, com os meus processos, de observar muito a história da minha mãe, a história da minha avó, e ver o que eu estava reproduzindo, né, na vida adulta e tomar uma decisão do que eu ia abandonar, do que eu ia agradecer e do que eu ia honrar, né, e herdar, eu comecei a prestar mais atenção, de fato, nos meus sonhos, né, o que eu quero, né, a melhor forma de honrar os esforços e a coragem da minha mãe, da minha avó, sendo de fato feliz, né, e sendo uma mulher, então, realizada. Mas os sonhos, eles também são iguais às crianças, né? Então, eu comecei a observar os meus momentos, por exemplo, de criatividade, né? E de fertilidade, quando a gente pensa, né, em ovulação, em fertilidade. A gente sempre pensa que a criatividade vem da cabeça, né? Mas no caso da mulher, ela vem do ventre, né? E eu comecei a observar o que está acontecendo, né? Que estão falando da noite, né? Da lua, de quando a criança nasce, mas em que momento que eu estou mais criativa, que eu estou mais disposta, que se você me chamar, tô precisando de alguém para lavar a louça, me chama, tô lá, tô ótima.
Em que momentos, né, isso acontece comigo? Eu comecei a perceber o quanto que isso acontecia no meu corpo. E aí, já que eu não ia gerar uma criança, o que você faz? Você gera filhos projetos. Então, isso se manifestava em forma de livros novos, de histórias novas, de, sei lá, de fazer um canal no YouTube, de posts maravilhosos para o Facebook, para o Instagram, um projeto novo pedagógico, uma festa junina temática para 2025, assim, coisas visionárias, assim, né? Você não vai ter criança, você vai ter ideia, né? E aí, a vontade é de fazer o quê? Fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que muitas pessoas também já passaram por isso, né? Então, às vezes você está ali numa morbidez, né, profunda, e de repente dá um estalo e você fala, não, vou mudar de vida. Ah, vou entrar na faculdade, vou fazer uma especialização, vou mudar de emprego, vou comprar um carro, vou arrumar a casa, e aí você resolve que você vai fazer tudo ao mesmo tempo, né, porque você está gerando e você está ali parindo. Mas, enfim, eu imagino, né, ser mãe de uma criança é super desafiador. Ser mãe de 4, ainda mais se for escadinha, é mais desafiador ainda, né? E cuidar de você mesmo. Com os projetos é a mesma coisa, né? Então, se a gente vai gerando assim, né? Desproporcionadamente e querendo abraçar o mundo, a gente não dá conta, na verdade, né? Então, a gente gera muito, a gente pare muito, mas no meio desse processo a gente aborta muito e a gente abandona muito. Então, eu acho que a gente pensa que a gente está o tempo inteiro parindo, o tempo inteiro gerando, mas nesse mesmo processo, né, de se parir, é necessário se maternar, mas maternar também os nossos sonhos, para a gente não sair abandonando eles por aí, né, não sair... ninguém consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então, aquilo que a gente se propõe, né, a abraçar, a gente vai maternar e a gente tem que ir criando ali, né, até o final, né, e respeitar também o momento que isso vai se tornar algo independente, né, esse filho projeto ele pode se tornar algo independente, ou ele também pode morrer, né, que é esse processo mesmo da vida, mas ele pode ter um começo, um meio e um fim. Então, não me adiantava mapear toda essa criatividade, todas essas coisas e abandonar os processos, né, no meio do caminho. E aí, para a gente deixar de abandonar, é necessário esse exercício mesmo, né, de autoconhecimento, né, de parir a si mesmo. E aí que você consegue ir para o próximo passo, que é o pós-parto, que é de conseguir cuidar dos filhos projetos, né. E aí eu entro nos meus processos, enfim, né, pessoais, né, que são de fato sobre as coisas que eu pari, né. Então, eu acho que o meu maior filho projeto de fato é a minha companhia, né, que é essa companhia de narração de histórias, que é a Chaveiroeiro, que eu trabalho com contos populares, né, com transcriação dessas narrativas, mas sobretudo eu me coloco como mantenedora, né, mantenedora da minha própria história de vida, da história, né, dos meus pais, do meu pai, sobretudo, que também é um ativista, né, negro, é cofundador do MNU. Então, independente dos lugares onde eu esteja no mundo, essas histórias elas vão sempre me atravessar. Então, para mim é importante contar histórias africanas, histórias afro-brasileiras, histórias ameríndias, né, também, que é justamente o meu dever e o meu compromisso de ser porta-voz, né, com essas populações, né, que já resistem há tanto tempo, né, onde essas pessoas não puderem estar, eu vou ser a porta-voz delas. Então eu vou falar por elas, eu vou trazê-las à tona, né, eu vou honrar a memória delas e vou fazer com que elas estejam presentes através da minha avó e da minha voz, né, na verdade. Então esse é o compromisso que eu tenho com a minha companhia. Às vezes as pessoas pensam que narração de histórias é algo para criança, pode ser também, mas é para todos aqueles que têm a capacidade de ouvir, né? Para todos aqueles que conseguem escutar. E essa criança ela também pode ser muito simbólica, né? Mas as histórias elas têm o potencial de curar também essas nossas crianças interiores e que carregam infinitos padrões dos quais a gente desconhece, né? Porque eles estão no nosso subconsciente e são eles que fazem a gente agir o tempo inteiro, né, no dia a dia. Então, eu acho que essa é que é a minha história, né, de parto. E tem também sobre os projetos que eu doulei, ou que eu fui, né, a parteira, que eu estive ali ao lado, né? Porque nesse processo de parir a si mesmo, para você também se inspirar, você precisa estar com outras pessoas que também sejam criativas, que também estejam, né,
gerando, criando. Então teve coisas incríveis que eu vivi aqui mesmo na comunidade, como o Sampa Negra, um projeto da Isabela, né? Um projeto do Rosário, contando a história de São Paulo, desde o Rosário aqui da Penha até o Rosário lá no Paysandu, e ela criou o site, então eu consegui contar essas histórias também. Teve outro projeto que eu ajudei aqui, que foi o primeiro contato que eu tive com a Maiara, que foi o projeto Salomé, que era um projeto de incentivar meninas negras a contarem as suas próprias histórias de vida e a ressignificar, né, os seus processos, né, e trajetórias de vida também. E o contato com tantas outras mulheres, né, e homens também que estão gerando e potencializando esses filhos projetos no mundo. E muito recentemente eu estou gerando um filho com a Cláudia Dão também. E a gente precisa estar junto, né? Então a gente tem uma roda, né, de mulheres, né, para a gente resistir, que se chama Coabá. E aí é um processo onde a gente se encontra uma vez por mês, né, com outras mulheres, para fazer isso que a Vilma falou, a gente para tomar chá, para trocar, né, receita, pra falar de ginecologia natural, para rezar junto, né? E essa coisa pequena, a gente precisa buscar os pares, né? Precisa buscar quem está a fim de potencializar e de gerar conhecimento e de gerar saberes, né, junto com você. E que vai continuar compartilhando isso em outros espaços. Então é isso, gente. Muito obrigada, né? Gratidão por todos aqueles que trabalham com as palavras, pelas palavras, que elas permaneçam sempre vivas e revitalizadoras. Boa tarde a vocês todos, né? Com muita imensa alegria de participar dessa roda de conversa, né? Porque a gente está sempre parindo na nossa aldeia, né? Nós moramos na nossa reserva indígena, né? Tem toda a nossa terra já homologada, né? E estamos lá com nossas crianças, né? Eu também, a minha mãe, aprendi muito com a minha mãe. A minha mãe foi uma grande parteira da aldeia Índia Vanuiri, Tupã e Arco-Íris, porque nossa aldeia pertence ao nosso Arco-Íris. A minha mãe foi que pegou todas as crianças praticamente da nossa aldeia Vanuiri. Então eu era, como a minha filha hoje é a minha assistente, eu era assistente da minha mãe, né? Então eu também fui aprendendo com a minha mãe, né? A olhar aquelas carinhas, primeiras pessoas que eles viram a minha cara, ou então a da minha mãe. Era uma coisa mais linda de ver, né? De presenciar um parto. Era dentro da reserva, né? E eu tinha 13 anos de idade quando eu peguei a minha primeira criança, né? Então é muito grandioso, né? Participar assim de tudo, das dores, da alegria, né? De pegar, mostrar para a mãe, né? Com aquela alegria tremenda que depois de tudo a mãe faz, que alívio, né? Então a gente sente as dores com elas, a gente vê, né? Quanto que não tem uma dor maior do que um parto. É a dor imensa que não tem explicação. Então e maravilhoso também, né? Até mesmo de sentir e de ver, porque meus filhos foi tudo parto normal. Tive uma complicação no primeiro parto, quase que eu morri, né? A minha filha estava colada na minha costela, no sangue, né? Desidratou dia 8, dia 1º, e tive ela no dia 8 de outubro. Então ela colou na minha costela. E o médico queria que eu tivesse normal, uma indígena, né?
E como a indígena como eles falam que a indígena tem que ter os filhos de coque, então eu sofri muito com isso. Quando chegou a tirar minha filha, eu não estava dentro de mim mais, né? Então eu só escutava salvar ela ou salvar a criança, então salvar ela. Mas Deus foi grandioso que eu tive a minha filha, cuidei dela. Ela nasceu, teve paralisia cerebral e cuidei dela durante 15 anos. Depois de 15 anos, ela se encantou, né? Então, no meio do nosso povo indígena, também, como a de vocês, é muito complicado, porque muitas vezes, quando a mulher indígena, quanto a negra, que chegam no hospital também, às vezes não tem condições de ter o filho normal, eles mesmos obrigam a ter normal. Porque lá na minha aldeia, em 84, nós perdemos uma indígena. Nós somos uma indígena, mas a criança também. E dentro da nossa reserva indígena foi um total luto, porque morreu a mãe e a criança, 2 caixão. Então, por causa de tudo isso, era um desrespeito muito grande, porque quando é para vir, naturalmente ele vem. Mas quando não vem, é preciso tomar outra providência, não esperar. Então, na nossa aldeia aconteceu vários casos de quando vai se parir. Em 84 aconteceu isso, e foi a mãe e foi o bebê. E não está com muito tempo, está com uns 3 anos, para 4 anos, também foi a minha sobrinha, que perdeu a bebê, que ela esperou há 10 anos. Há 10 anos, ela esperou, preparando para parir essa criança há 10 anos. Mas não pariu, mas só que, né, se encantou, né, porque passou horas. E o esposo dela pediu que, pelo amor de Deus, que arrumasse um médico que fizesse cesárea nela, que não queria perder a esposa. Ele disse: indígena tem que ter filho de coque. Que desrespeito muito grande. De primeiro, as mulheres indígenas tinham filhos dentro da reserva indígena, não tinha esse problema. E hoje a gente pergunta por que tanto esse problema, se de primeiro nascia tudo dentro de uma reserva indígena. Então ela acabou perdendo a criança, né? Quase morre também, teve infecções, ficou preocupada de não ter mais filhos, né? Mas graças a Deus ela pariu. Hoje a menina dela tem 2 anos de idade, né? Muito bem. Então isso no caso da reserva, nossa reserva indígena, nós indígenas sofremos muito também com isso, como vocês também sofrem, né? Pelas pessoas que acham que tem que fazer o que quer, um desrespeito muito grande, né? Então esses casos que acontecem, porque a minha mãe teve 8 filhos, eu mesma fui parida. O meu pai teve que subir e pular do outro lado do quarto, porque a minha mãe pariu eu sozinha no quarto.
Ela ajeitou tudo certo lá e teve eu sozinha. Meu pai teve que subir por cima e pular para poder cortar o umbigo. Porque ela trancou a porta, com medo de outras crianças entrarem no quarto e pegar ela daquele jeito, né? Então ela trancou. E as crianças correndo em volta da casa, porque viu criança chorando, né? Porque de primeiro tinha a história, né? Que as mães contavam, né? Que a criança vinha de avião. Né? Vai vir um avião, vai descer uma criança aqui e nós vamos pegar essa criança para nós, né? E nós sempre esperávamos esse avião. E toda vez que passava o avião, nós olhávamos para cima com medo de jogar e cair a criança se machucar no chão, né? Então ela contava essa história para a gente, né? Para não contar assim para a gente diretamente, né? Então, porque as nossas antigas tinham maior cuidado, né, com tudo, né? Então a gente foi aprendendo assim, e depois com muito, né? Ela foi me ensinando como que era, como fazer o parto, conversava comigo, né? Então eu fui a privilegiada de aprender com a minha mãe, né? E hoje, é como disse, a gente pare todos os dias, né? Porque eu também tenho as minhas crianças lá, que é os meus netos, tenho as minhas filhas, né? Que a gente, né, como a gente fala muito da espiritualidade e a gente aprende muito com a espiritualidade e cada vez você vai, né, parindo. Porque a espiritualidade traz pra gente e a gente pare e entrega para eles, né? É o entendimento de um colar, é o entendimento de um adorno, né? Que eles vêm e falam com a gente, né? E a gente tem a nossa obrigação de passar para eles também, que é a nossa sustentabilidade, né? Que nossos ancestrais trazem para a gente, que eles sabem que a gente vive da Mãe Terra, né? Que é a mãe também que pare todos os dias, né? Então, cada dia a gente tem um aprendizado e cada dia a gente pare coisas diferentes, como um colar que é para ser feito para rituais. Esse é feito para rituais, isso é feito para você, né? Isso é feito para sua sustentabilidade. Isso aqui pode, isso aqui não pode, né? Então, pare é uma coisa linda, bonita, né? Porque parir já é uma palavra bonita, né? Linda, porque tudo é maravilhoso. É como se a lua cheia, é como um sol, né? É como uma floresta cheia de bem florido. Então é muito bonito. Então a minha mãe era uma cunhã, e minha mãe faleceu e está com 3 anos, e eu estou no lugar dela. É uma responsabilidade muito grande como parir, né? Porque você tem que cuidar, até mesmo quando você se encanta, você continua cuidando. Até mesmo quando você se encanta, fala, descansou, não. A responsabilidade é maior, né? Porque o que você sabe, o que você não pôde passar, você vai ter que voltar para passar. Para passar para quem ficou na responsabilidade carnal, né? Então, e é isso que a gente aprende todos os dias, né? Que eles vêm, coloca e a gente pare, a gente faz, né? Então a gente, quando a gente está fazendo as coisas, as nossas crianças ficam todos juntos, porque para parir
precisa estar todo junto também para parir todo mundo junto. E ter a responsabilidade de todo mundo junto de cuidar. Como se um pássaro traz uma semente, a nossa mãe terra, ela pare. E a nossa responsabilidade é de cuidar o que a nossa mãe terra pariu. De cuidar daquela árvore, de cuidar dos animais, de cuidar dos passarinhos, de cuidar da nossa nascente também, que a nossa mãe pare aquelas nascentes. Então, a gente cuida de tudo, né? E continua também com a Mãe Terra parindo, para poder a gente continuar com essa resistência, para nós continuar com essa força que nós temos. É só parindo e ter a responsabilidade de cuidar. Por isso que a mãe pare um filho, ela fala: eu tenho a responsabilidade de cuidar até o meu fim. É engano, mãe. Você, que nem a Mãe Terra pariu, você vai continuar cuidando em carne e depois de encantada na espiritualidade, você vai continuar junto com teus filhos. É isso. Bom, boa tarde, né? O meu nome é Suslene. O meu nome indígena é Kitchehan, que significa lua bonita. Vou começar falando um pouquinho. Eu sou, né, como eu falei, Suslene, sou mãe, né? Pari, né? Tenho 2 meninos, né? Quando a Patrícia entrou em contato comigo e a gente começou a conversar, e aí depois veio o tema, né, parir, e eu fiquei pensando, o que falar? Como falar? Mas é como todas as guerreiras que estão aqui, né, a gente pare todos os dias, como minha mãe falou, né, e como eu vejo todas aqui, né, e os homens também parem junto com a gente, né. Então eu vou falar um pouquinho das 2 meninos, né. Eu falo assim que eles nasceram foram paridos na cultura, né. Então desde bebê, desde quando estava ali a gestação, eu já vinha conversando com eles, né, a minha mãe também, minha irmã, né. Então a gente sempre vinha conversando com a criança ali dentro da barriga, para eles, né, já sentir aquele amor pela cultura, né. O meu esposo não é indígena, né, ele é descendente de negro, né. Eu vejo que eles têm uma resistência ali, né, em não aceitar o que eles são, né. Mas eu comecei assim, a minha mãe, porque eu aprendi com a minha mãe, aprendi com a minha avó, aprendi com a minha bisavó, então vem de raízes já de longe, né, me ensinando ali, me dando sabedoria de como fazer. Então eu falo assim, e eu via que não era aquilo que eu queria para os meus filhos, né, principalmente ter preconceito de você mesmo. Por quê? Descendente de negros, mas também com indígena, né? E para mim, assim, eu pensava assim, ia ficar muito confuso para eles. Então, minhas crianças nasceu na cultura, né? Eu aprendi todos os dias comigo, com a minha mãe, né? Então, a gente fala no idioma com eles, a gente ensina como lidar com a comida, como fazer a comida, né? Então, desde muito cedo, né? Eles dançam, eles já apresentam trabalhos, né, no Museu Vorick. Então é isso. Mas eu sou mãe, não só do Cauê Lucas e do Pedro Henrique, mas sou mãe de mais
crianças lá dentro, né? Porque eu falo que eles são meus filhos, são meus sobrinhos, são meus filhos, porque ali nasceram todos ali dentro, então a gente tem um cuidado especial com todos eles, né? Voltar um pouquinho, né, pro Museu Vorick, que é do Museu Vorick, eu falo assim, que eu nasci, né, na espiritualidade, né? Amo falar da espiritualidade, amo falar do que eu faço, do que eu sei fazer, né, da minha cultura, né? Então eu falo assim que nasci ali e que não é fácil, né? Você resistir, você se fortalecer todos os dias, né? E ainda mais num país como a gente está, com os governantes de hoje, não é fácil, né? Então voltando ali para a colega ali que ela falou, né, de morrer, né, de quando a pessoa morre. Eu falo assim que assim, triste, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque quando a minha avó faleceu, há 3 anos que a minha avó faleceu, que a gente perdeu a minha avó. Então a morte, quando a gente fala da morte, ela é muito dolorosa. Então quando eu vi a minha avó ali, já no final da vida dela, né, eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que a minha mãe vai fazer? Como que a gente vai fazer na cultura? Porque a cultura foi gerada. É como um bebê, ele foi gerado, né? A gente foi cuidando, passou os 9 meses, nasceu, né? E eu fui aprendendo ali com a minha avó. Mesma coisa no Museu Vorick, também foi gerado, né? Com muito cuidado, né? Aquele bebezinho. Hoje eu falo assim, eu tenho orgulho de falar da minha cultura caingangue. Hoje eu tenho orgulho de falar do Museu Vorick, né? Todos eles foram gerados, né? E quando a minha avó faleceu, eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou ajudar a minha mãe? Como que vai ser agora sem ela? Porque a minha matriarca se foi. Eu entendia da espiritualidade, mas não tanto como eu entendo hoje. Passou-se 9 meses, passou 10 meses, e aí a gente foi vendo, porque eu falo assim que as coisas vêm vindo da gente. Ah, de onde que vem? Dos meus ancestrais, dos meus antepassados, né? E aí, opa, peraí, vamos fazer uma festa. 20 anos de cultura caingangue, mas o renascimento, porque eu morreu, né? Foi-se a carne, mas ficou o espírito. E o espírito, eu falo assim, que não vou falar que é importante a carne, mas o espírito é muito mais. Porque quando a Patrícia falou do convite, né? Suslene, olha, eu estou convidando você e a sua mãe para vir para cá, né? Para uma roda de conversa, né? Com a gente aqui, né? Eu falei, a Patrícia não estava convidando só a Suslene e só a Dirce. A Patrícia estava convidando um batalhão, porque eu não vim para cá. A Cuiã não veio para cá. A assistente de Cuiã não veio sozinha. Nós não estamos sozinhos. Vocês, cada um de vocês não estão sozinhos, porque o antepassado de vocês estão aqui também. E isso é muito importante. É a força. Porque eu falo assim, se eu uso um turbante, por que eu uso um turbante? Não é por acaso. Eu coloco o meu cocar, não é por acaso que eu coloco o meu cocar. Não é para ficar bonita. A Suslene usa um cocar vermelho que é para ficar bonita. Não. Eu não uso o meu cocar para ficar bonito. Eu uso o meu cocar para a espiritualidade. Eu uso o meu cocar para me fortalecer. Eu uso o meu cocar para os meus antepassados. Porque muito sangue foi derramado. Muitos sofreram. Assim como também os negros, eu falo os afros, também sofreram muito. Foram escravizados, né? Apanharam. Se eu aprendi o português, foi porque me forçaram. Forçaram os meus antepassados a falar, aprender o português, aprender outra língua. Mas a gente resistiu.
A gente está aqui, estamos juntos, porque juntos somos um só e com muita força, né? Então, quando veio o renascimento, eu nasci ali mais forte no mundo da espiritualidade. Porque eu falo assim, se hoje eu tenho força para falar do Museu Vorig, é porque minha avó desceu. É porque a minha bisavó desceu. E eu não entendia. Eu não entendia o porquê. Deus, por que tirar a minha avó tão cedo? Por quê? Minha avó se foi com 76, 77 anos. Né? Por quê? Eu não entendia, tão nova. Minha avó podia viver 100 anos, 200 anos. Mas não é como a gente quer, mas sim como Deus quer. E eu falo que hoje a gente é fortalecido. Estamos mais fortes, porque a minha avó tinha medo de falar da espiritualidade. Por quê? A minha avó foi taxada de macumbeira. Tacaram pedra na minha avó. A minha avó ficava sentada num toquinho, com cachimbo, acendia o cachimbo, soltava a fumacinha dela ali tranquila, sentada no toquinho, aí passava o evangelho e falava, lá, já está fazendo macumba. Por que apedrejar tanto? Por que falar tanto mal? Eu sou muito triste, porque a minha avó não foi sepultada dentro da aldeia. A minha avó não foi, o velório da minha avó não aconteceu dentro da aldeia. No dia que a minha avó faleceu, deu uma chuva, mas uma chuva tão forte que levou as pontes da aldeia embora. A minha avó foi velada dentro da cidade de Arco-Íris. A minha avó está sepultada dentro do cemitério de Arco-Íris. Mas é porque era um desejo dela, porque ela falava assim, se estão me apedrejando tanto, por que vão olhar para minha cara? Por que vão olhar para o meu rosto? Por que vão olhar para a macumbeira? E por que falar dos macumbeiros? Eu falo assim que tudo é cultura. As pessoas, eu falo assim, não tem cultura, não pensam no que fala. Porque precisa pensar. Agora eu falo assim, porque eu vejo as mulheres, eu falo assim, estão tão bonitas, ó, com seus turbantes, né? Vai falar mal por quê? Assim como falava da minha avó por causa do cachimbo, né? E isso é muito triste. Então, eu falo assim, que depois que ela desceu ao pó da terra, foi aí que tudo floresceu. Eu falei, mãe, a gente se apegou ali uma na outra, uma na mão da outra, e falei assim, mãe, vamos se juntar, vamos juntar as nossas forças e vamos seguir com o Museu Vorig, porque a gente estava gestando ele quando a minha avó faleceu. O Museu Vorig estava aí, a gente começou a falar dele em 2015. Mas depois que a minha avó desceu, a gente é um museu diferenciado, é um museu feito de sapé, é um museu feito de madeira, né? E aí a gente montou uma exposição, no dia da festa do Renascimento, a gente montou uma exposição com peças da minha avó. Então eu falo assim que foi a força que alavancou a gente para frente. Falou assim, agora vocês sobe o que vocês precisam subir, né? E eu falo assim, esse ano eu já rodei bastante. Eu falo do museu, eu falo da espiritualidade, eu falo da minha avó, eu falo das minhas crianças, eu falo das oficinas que eu dou dentro da aldeia, eu falo da minha mãe. Eu não tenho vergonha de falar da minha cujã, da minha piã. Não tenho vergonha de falar da minha avó, porque a minha avó tinha muito medo de falar o que era. De falar de uma pajé. Porque as pessoas criticavam muito ela, apedrejavam. Quantas vezes não tacaram pedra na casa dela? E eu falei, não mãe, é preciso falar. O museu é cura. O museu é casa de reza, onde a gente acende a nossa fogueira, a gente dança em volta da fogueira, a gente pede saúde, pede força, pede para abençoar os nossos filhos, a nossa família, as nossas crianças, os nossos parceiros, os nossos amigos. Assim como eu, amanhã, quando eu estiver arrumando as minhas malas e entrar dentro do ônibus para ir embora, eu vou pedir para os meus encantados, assim como a minha mãe faz também, para que abençoe a todos.
para que dê força para todos. Porque eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade de cada um. Então eu falo assim que quanto mais unido a gente está, melhor. Quanto mais unido a gente está, mais força a gente tem. Então eu falo assim, eu já fui em vários eventos, mas eu vejo que as pessoas têm preconceito em falar de nós indígenas, dos negros. Por que será? Por que apagaram a nossa imagem? Será por quê? Aí eu falo assim, lembra do japonês? Não sou preconceituosa, mas lembra do japonês, lembra do italiano, lembra do espanhol. Não é preconceito, é que mataram a nossa cultura. E se a gente não falar de nós mesmos, quem vai falar? Né? A gente precisa falar por nós. A gente precisa arregaçar nossas mangas e falar pela gente. É o parir, né? Mas também é matar um leão por dia. Porque eu falo assim, nós na cultura a gente mata um leão ali todo dia. E não é fácil. Gente, eu falo assim que está avançando o horário, né? Eu sei que vocês também têm muitas dúvidas, né? Quem tiver alguma dúvida, a gente está aqui, né? Eu também tenho, né, curiosidade, que sou muito curiosa. Então é isso, né? Então não dá para falar tudo assim, porque eu falo assim que o tempo é muito curto. Mas eu vou deixar para vocês, assim como eu deixei para a Patrícia, né? O Museu Vori está dentro da aldeia Vanuiri. A nossa cidade é Arco-Íris. Eu não gosto de ficar colocando, Cislene, ponto de referência Arco-Íris. Eu falo da cidade porque eu falo assim que é a nossa cidade, mas eu não gosto de ficar falando muito porque eu falo assim que a gente não é ajudado pelas prefeituras, né? A gente toca o nosso museu assim na raça, a gente trabalha, a gente faz o nosso artesanato para não deixar cair. Porque eu falo assim que esses governantes de hoje querem ver a gente cair mesmo. E não, a gente tem força, luta, então a gente faz o nosso artesanato, vende o nosso artesanato e um pouco fica pra gente, mas outro pouco a gente também coloca ali, né, no trilha, a gente tem uma trilha, a gente tem um museu, né, então a gente precisa também cuidar do nosso espaço. Deixo o convite pra vocês, tá? Pra quem quiser ir lá visitar, né, é um pouco longe, eu falo assim que são 7 horas de viagem, mas eu falo assim como eu vim pra cá, eu tenho certeza que quem tiver vontade, né, vai pra lá também conhecer, falar assim, conhecer um pouco da cultura, né, da nossa comida e ter uma vivência ali junto com a gente, tá? E em volta do fogo, né, que é muito mais gostoso. Eu ainda falei pra mãe, ai mãe, tá tão frio, eu vou falar pra Patrícia, vamos fazer uma fogueira. Então é isso, gente, eu vou deixar o convite aqui pra vocês, né? Peço desculpas se eu falei alguma coisa que não agradou alguém, mas eu acho que é preciso falar. É preciso a gente abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, buscar as nossas forças, a nossa energia pra gente continuar firme e forte. Que é isso, é resistência mesmo, tá? E as meninas aí, vou falar a verdade, mulheres guerreiras, viu?